Falar com um professor que tem de tudo de números, né? De letras, é de números. Pois é, a gente já está aqui falando, já que a gente está falando sobre juventude, né? O outro assunto agora faz parte da rotina dos jovens e adolescentes, que é o Enem, não é isso? Pois é, para falar um pouco dessa prova que acontece esse ano, no comecinho de novembro, e dar dicas para quem está em casa. Se você tem alguma dúvida, liga aqui para a gente. Nós convidamos o professor Carlos André. Bom dia, professor. Bom dia. Olha, professor, o senhor é professor de Química e Física e Matemática. Física e Matemática, é. O que te motivou a querer ser um CDF assim, de Física e Matemática? Olha, eu sempre gostei dessas matérias desde quando eu era aluno. E tirava dúvida dos meus amigos da sala. Cheguei até a dar aula particular quando eu aluno já para outras turmas, né? E um amigo meu uma vez disse, olha, você vai acabar sendo professor. E eu não passava isso pela minha cabeça de jeito nenhum. Tanto é que eu fiz engenharia, mecânica primeiro e tal. E para ajudar nos custos da universidade, eu resolvi realmente dar aula e percebi que era uma coisa que eu gostava muito e estou aí até hoje, me divertindo. Maravilha. Agora, daqui a pouco a gente fala sobre coisa séria, Enem, não sei o que. Antes eu queria perguntar, porque você, Carlos, você tem meio que virou um personagem de si mesmo, né, nesses anos todos de cursinho. Todos os anos, tradicionalmente, a gente passa ali perto do viaduto Ponta Negra e tem aquele mega outdoor que você encarna algum personagem. Essa coisa de dar aula e, ao mesmo tempo, brincar para tornar esse conteúdo muito chato, é uma estratégia de trabalho, sempre fez parte de você, esse seu óculos, o fato de se manter sempre careca também, enfim. Eu sei porque tem cabelo aí, você que raspa a cabeça. É verdade. Não, sempre, porque no início de tudo, a gente tinha um grande conflito dos alunos por causa de física e matemática, né? Principalmente física, que é a matéria que eu dou mais aula. Então, vai ter aula de física, então o aluno já tem aquele pânico inicial. E a gente tentava, usando outras ferramentas, quebrar logo de cara esse paradigma, esse estigma que a matéria tinha, né? No início, quando eu comecei a dar aula há 19 anos, a gente tinha uma brincadeira de Mr. M, ele vai desvendar os mistérios da física, então o pessoal entrava num clima diferente, não aquele medo, aquele pânico original de física. Continua assim. Eu acho muito interessante, às vezes quando chega um aluno lá no Overdose e fala assim, não, agora eu vou aprender física porque é com você. Então vai criando uma aura diferente e o aluno ele já vem mais apto a absorver aquele conteúdo. Ele já botou na cabeça que vai dar certo, aí fica muito mais fácil. Virou lenda. Quando às vezes assim, eu vou puxar por mim na minha época do colégio. Quando eu olhava pro quadro, eu via aquele monte de letra, aqueles negócios que eles não faziam. Eu não vou nem aprender isso, não vou nem olhar quando não quero nem aprender isso. Consegue, depois, mesmo que você bota naquela cabeça assim, de que, isso eu não quero, não vou saber nunca essa tabela periódica, esse número aí de física, essas equações, consegue aprender? Tem uma forma de conseguir fazer com que aquele jovem quebre esse bloqueio mesmo, né? Tem jovem que olha e fala assim, não vou aprender e pronto. Você consegue quebrar essa barreira mesmo aí do Sim, do porque trauma? também, se a gente comparar, pelo menos a filosofia do ensino de hoje, com o que a gente aqui estudou, ela é bem diferente. Então, física, por exemplo, hoje praticamente não tem conta. A gente vai discutir na sala de aula, eu discuti essa semana, por exemplo, como é que você deveria coçar o olho, porque você deveria ter cuidado quando você coça o seu olho, como é que um bebê coça o olho, ou seja, o bebê ele não pensa qual é a maneira mais inteligente fisicamente para mexer no meu olho, só que ele faz da maneira certa, porque é instinto animal. E quando a gente vai crescendo, a gente deixa de usar esse instinto e às vezes atua da maneira errada, exercendo uma opressão sobre o globo ocular, podendo gerar danos na estrutura interna do olho. Então, a física de hoje ela é muito mais interessante do que as aulas que a gente assistiu na nossa época. Então, é o dia a dia, é a cozinha, é o carro dele. Então, a garotada, quase todo mundo está numa época, numa idade de fazer autoescola, você começa a falar de carro, então eles já ficam ali todos... por que você tem que convencer o seu pai a comprar um carro com freio ABS? Por que vale a pena investir um pouquinho mais e comprar um carro com airbag? Então, é muito interessante. Não tem como não gostar, na verdade. Legal. A matéria ajuda. Não tinha esse professor na minha época, não, sabe? A gente tem aqui várias perguntas, mas antes de fazer as perguntas sobre o Enem especificamente, rapidamente, em rápidas linhas, o que aconteceu com o vestibular? Por que agora Enem se ainda tem um vestibular para as pessoas terem a ideia, né, básica dessa mudança? Tem a ver com essa pergunta que vocês fizeram, né? Eu fui dar uma palestra, inclusive mandando um abração para o pessoal aí de Santo Antônio, Salto da Onça. Fui dar uma palestra lá para alunos, professores e famílias sobre o Enem, né? O pessoal querendo entender mais sobre o Enem. E o que aconteceu?
O que eu tentava mostrar para eles era, antigamente o aluno estava assistindo aula, talvez Priscila acontecesse com ela, com você, comigo também, está assistindo aula, por que eu estou aprendendo isso? Para que isso serve para a minha vida? Será que é só um sofrimento que eu estou aqui dentro? E a minha regra hoje em dia, a coisa que eu primeiro digo nas palestras sobre Enem que eu tenho feito aí em vários lugares é o seguinte: se o aluno fizer essa pergunta durante uma aula, ela já está errada. Isso não pode acontecer. Eu estou assistindo aula de física aqui. Será que essa aula de física é importante para a minha vida? Será que alguma vez eu vou usar isso na minha vida? Se ele fizer essa pergunta durante a aula, já tem um erro. A aula não é para o Enem. Ou seja, o Enem surgiu para criar uma motivação para que as aulas acontecessem, um objetivo prático. Não você ficar estudando uma matemática que vocês, por exemplo, viraram jornalistas e nunca usaram. Né? Vocês resolveram questões na escola de polinômios difíceis e nunca vão usar no resto da vida. Verdade. Então a matemática de hoje em dia é juros, porcentagem, vou fazer uma compra ali de um carro, vou comprar uma geladeira, vale a pena parcelar, não vale? Ou seja, é muito mais simples, tem que ser prático. Então, professor, o Enem muda essa cultura. A gente tem um monte de pergunta aqui para o senhor tirar dúvida, vamos logo aqui rapidinho, senão não vai dar tempo. Olha só, decidi fazer o Enem só agora, ainda tem um tempo de me sair bem nas provas? Com certeza, como eu estava explicando, o Enem é uma prova muito mais simples, né, do que um vestibular, um programa muito mais reduzido, tanto é que a gente abriu agora, daqui a 10 dias a gente começa uma revisão para o Enem de 4 meses, porque a gente sabe que muita gente só dá o estalo agora nessa reta final e com certeza a gente resolve. Um caso interessante para você que mandou essa pergunta, a gente tem uma aluna nossa que foi o primeiro lugar de medicina do vestibular ano passado e ela entrou nessa turma aí, de 4 meses finais e foi o primeiro lugar de medicina. Tenho família em outros estados. Com a nota do Enem, posso concorrer a vagas em outras universidades? Com certeza. A gente tem alunos hoje se espalhando pelo Brasil inteiro, fazendo faculdade no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. É uma das outras grandes vantagens do Enem, facilitar essa mobilidade. Então, qualquer aluno pode fazer qualquer universidade do Brasil inteiro com essa única prova. Você faz aqui e aplica para a universidade, é isso? E escolhe depois da universidade que você quer ir. Professor, o senhor acha que o teste vocacional ajuda na hora de decidir a carreira a seguir? Com certeza ajuda bastante, mas tem coisas simples que também facilitam muito. Por exemplo? Por exemplo, eu era um aluno que sempre gostei de física e matemática. Então, era óbvio que eu era tecnológico. Eu poderia até ter dúvida do curso que eu faria, qual engenharia, depois eu fiz física, né? Ou poderia ter feito matemática, e com certeza qualquer um desses cursos eu gostaria. Então, uma coisa que me preocupa muito é quando o aluno fica assim, eu estou em dúvida entre jornalismo e engenharia civil. Aí é algo realmente meio estranho. Jornalismo e medicina. Jornalismo e medicina. É sangue do mesmo jeito. Então é bastante estranho. Então a minha primeira dica antes de teste vocacional é escolher a área. Você tem que saber a sua área. Gosto muito de biologia, amo biologia, tudo indica que você é um aluno de biomédica. Eu gosto muito de ler, escrevo bem, falo bem, provavelmente você é de humanas. Então tem coisas simples que mesmo antes do teste vocacional ajudariam bastante. Na época em que eu estudava, diz aqui a pergunta, não existia o Enem, era a prova tradicional do vestibular. Estou pensando em fazer a prova. Qual deve ser o maior cuidado? Redação, física, química e matemática. Para qualquer área, Carlos? Porque o Enem hoje você não escolhe a área antes. Você faz a prova, quando sai o resultado, aí você escolhe o curso que quer fazer. Então, o que acontece? Pela nota que o aluno obteve, ele vai direcionando universidade ou possíveis cursos. Né? Então, essa pergunta é muito importante, porque uma dificuldade que o aluno de humanas teve para entender esse novo processo do Enem quando era o vestibular tradicional, ele sabia que se escorando só em história, geografia e na redação ele passaria. É o meu caso. Né? Mas no Enem, grande parte das vagas de direito, e aí volta a pergunta anterior, né, tem sido ocupadas por alunos de medicina, porque ele pode escolher depois. Então o aluno de medicina ele não passa, ele já tentou 6 vezes para medicina. Aí ele fala, vou botar para direito, que é bom também. Então, muitos alunos de direito têm perdido vagas para alunos originais de biomédica, porque eles não têm focado nas matérias que geram notas maiores, que são física, química, redação e matemática, porque são as provas que a maioria dos alunos tem dificuldade. Mas esse aluno não estaria se prejudicando, porque se ele quer fazer medicina, fazer direito, não tem nada a ver direito com medicina, ele estaria prejudicando a ele como profissional, porque não adianta, vou fazer o vestibular, mas se ele não for um bom advogado, né? Eu defendo essa posição. O Enem ele tem vários benefícios,
Mas o grande malefício do Enem, do ponto de vista pedagógico, é induzir o aluno a escolher um curso que não é o curso que originalmente ele queria fazer. Então, quando sai o resultado, as maiores notas vão para a medicina. Não passou, aí eles saem distribuindo, vão pegando vagas de odonto, de direito, de psicologia, de civil. Um aluno que originalmente nunca pensou em fazer aquele curso. A gente tem um caso bastante interessante que eu queria dar como exemplo, que eu achei ímpar, e a gente está tentando botar o máximo possível na mídia para tentar moralizar a cabeça do aluno e educar. Essa menina que foi o primeiro lugar de medicina agora, ela passou em medicina, foi o primeiro lugar, e ela acabou decidindo que não queria fazer medicina e fez arquitetura. Então foi bastante legal, porque a sociedade, ela induz o aluno com maior nota a querer fazer medicina. E ela foi contra isso, eu perguntei para ela, e o seu pai e sua mãe, professor, não me geraram pressão em nenhum momento, me deixaram livre. O que você quer fazer de verdade? Que é arquitetura. A tendência natural para a tecnológica, no caso da arquitetura, e botar ela para fazer medicina só porque ela tem nota, é a destruição do processo pedagógico, educacional, é muito ruim isso daí. E ser um péssimo profissional no futuro, né? Você não gosta disso. Olha, professor, muito obrigada, professor Carlos André. Volte mais vezes aqui para dar dicas. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigadão. Até a próxima.